Hugo Lula decidiu avançar sobre a regulamentação do transporte por aplicativo. O portal J noticiou que o Ministério do Trabalho e Emprego estaria redigindo um PL, um projeto de lei para ser enviado ao Congresso Nacional até o final deste mês. Esse texto deve definir o valor de R$ 30 para a hora trabalhada por motoristas e R$ 17 para entregadores, tanto os motociclistas quanto os ciclistas. Cada categoria dessa deve receber ainda R$ 7,50 como ganho líquido pela hora trabalhada, e sobre esse valor haverá incidência de 27,5% de contribuição para INSS, sendo 20% de responsabilidade da empresa. Apesar da proposta, as tratativas com os sindicatos, categorias e empresas não avançaram. As reuniões terminaram sem acordo e os debates sobre outros benefícios foram excluídos para serem tratados futuramente por meio de acordos coletivos. Esse é um assunto que mexe demais com o seu dia a dia, porque, Coronel Telhada, o que acontece? Quando o Estado determina alteração nesse tipo de atividade, naturalmente as empresas vão ter que fazer contas. E o serviço que a população acaba usando pode ficar muito mais caro. Minha pergunta para o senhor é um legislador, né? O senhor e os seus colegas fazem as leis e também fiscalizam o Poder Executivo. O Estado precisa interferir em tudo? Olha, primeiro, esse assunto ainda nem chegou para a gente na Câmara dos Deputados. Não foi nem comentado isso aí. Os assuntos são os mais variados possíveis lá na Câmara dos Deputados. Aliás, o que me causa muito constrangimento até em falar é o seguinte, que as pautas que têm sido discutidas na casa são pautas que, no meu entendimento, não são pautas tão necessárias para o Brasil. São pautas ideológicas, pautas que alegram a esquerda, só alegram porque resultado prático não traz nenhum. E um tema desse aí, que é um tema onde o Poder Executivo acaba se miscuindo num assunto que é trabalhista, num assunto que interessa uma categoria, ele sempre traz um prejuízo para a população. Ele sempre vai encarecer o serviço. Porque a partir do momento que ele fala Sabe que é muito curioso? Que algumas associações que representam os motoristas que trabalham nessas empresas, elas não querem a regulamentação, elas não querem que os motoristas sejam registrados no sistema CLT justamente por isso. Exato. Porque vai encarecer o serviço, começa a cobrança de impostos, isso vai ter que ser repassado para o cidadão, é repassado para o fim da linha. E quem sempre é prejudicado é o cidadão. Agora, nos traz preocupação também porque a gente não sabe qual a intenção real das pessoas que estão por trás desses projetos. O que eu falei, existe urgência em muitas coisas na Câmara dos Deputados e os assuntos discutidos, eles caem do nada, caem no colo e o pior, não são discutidos na Câmara dos Deputados. Principalmente os assuntos de interesse do governo. Eles vêm, eles passam pela urgência, o assunto chega hoje, amanhã eles já votam urgência. Se for conseguir essa urgência, na semana seguinte já entra esse tema para ser votado em plenário. E a maioria dos deputados não tem nem tempo de ler o que é realmente o tema. Porque a maioria dos deputados, por exemplo, o tema... E essa pressa toda, muitas vezes, vocês chamam de tratorar, é isso? Tratorar, ou então sempre com os jabuti no meio. Ele tratora e tem os jabutis. O que é o jabuti? É alguma coisa que interessa a uma certa categoria de pessoas ou de políticos que entra ali no meio e a maioria das pessoas não percebe e acaba sendo votado. E agora eu sempre reputo o seguinte, sempre quem é prejudicado é a população. Quem paga o preço no final é a população. A partir do momento que você quer cobrar um grande imposto de tudo isso aí, vai repassar o preço do contribuinte, não há dúvida disso. Ricardo Rous é economista, eu acho que tem uma avaliação muito interessante acerca desse trabalho, como funciona essa economia mais liberal, sem ter a necessidade de que o Estado interfira em absolutamente tudo, e o quanto isso pode ajudar na dinâmica de trabalho. Eu acho que esse é um ponto. Agora, eu só queria trazer um aspecto. O Telhada se lembra muito bem que, salvo engano, o Telhada era vereador. Há uns anos, em São Paulo, eu até dei esse exemplo durante a semana no programa Os Pingos nos Is, algumas empresas elas começaram a oferecer o serviço de patinete motorizado, elétrico, na verdade, na capital paulista. E era muito simples, né? Você contratava por determinado tempo, o aplicativo liberava aquele patinete, você se deslocava do ponto A para o ponto B, sei lá, 6, 8, 12 quadras e largava em qualquer canto. Esse parece que era o grande problema, né? E aí a Prefeitura de São Paulo acabou instituindo uma série de regras e lei, não me lembro se via a Câmara Municipal ou não, mas as empresas se deparando com aquilo falaram, não compensa. Vocês, Prefeitura, conseguiram inviabilizar o nosso negócio. Tchau, tchau, São Paulo. É um risco que a gente corre?
Com certeza, Daniel, é um risco. O Estado muitas vezes coloca o dedo e coloca o dedo de forma prejudicial. Primeiro que eu tenho uma certa dúvida nessa lógica da regulamentação. Primeira coisa que você vê na notícia, 27,5% de arrecadação. Se analisar o modelo do arcabouço fiscal que foi apresentado pelo governo, para ter zero déficit no ano 2024, tem que se arrecadar muito, tem que subir o sarrafo da arrecadação lá em cima. E o governo está tentando de várias maneiras, talvez seja uma delas essa que ele quer apresentar aí. Sob o argumento de proteger o trabalhador, na verdade, o objetivo é aumentar a arrecadação. É aumentar a arrecadação. E não combina com o trabalhador, porque eu tenho conversado, sempre quem vai pagar é você, cidadão. Somos nós que vamos pagar essa conta. E o próprio trabalhador muitas vezes não quer, até porque o modelo, muitas vezes, dessas entregas de aplicativo ou da própria Uber, por exemplo, é emprego temporário. O cara perdeu o emprego hoje, ele não fica sem renda, ele vai lá, consegue se cadastrar rapidamente, consegue fazer ali o que era chamado de bico, trabalha o período que ele quer, da forma que ele quer, se ele não quer amanhã, ele vai. Empresa, né? Em mais de uma empresa, em 2, 3 empresas, é um novo mercado. No momento que o governo colocar a mão, ele vai prejudicar demais o cidadão, o trabalhador que pode ficar sem essa empresa, que simplesmente pode optar por ir embora. E o camarada, muitas vezes, ele decide, não, eu vou trabalhar 15 dias direto sem folga, qual é o problema? Vou trabalhar 12 horas, qual é o problema? Né? Ele decide. Manuel, também quero te ouvir. Daniel, é interessante esse ponto que é o seguinte, o que a gente vê? O Estado, ele, muitas vezes, quando ele vem regular, ele alega boas intenções, né, Ricardo? Essa alegação das boas intenções... A narrativa é boa. E eu ouvi falar recentemente a frase de sempre, né, de boas intenções... O inferno tá cheio. Então, o que acontece, o grande problema do Uber, como, por exemplo, os entregadores do iFood, o pessoal do Rappi, é o que a gente chama de microeconomia dos gigs, né, que são os bicos. Então, o grande problema que você tem aí é que quando você faz essa regulação, essas empresas elas já trabalham com margens, não o Uber tem uma margem um pouco melhor, mas a maioria das empresas já trabalha com margens que são divididas. Então, por exemplo, a empresa de entrega de comida é uma margem dividida da empresa que repassa uma parte desse custo para as empresas de alimentação, que aí por isso contrata as dark kitchens e você vai diluindo a lucratividade dessas empresas no meio do caminho e vai achatando e dificultando o crescimento delas. Quando você ainda piora a situação e você aumenta o custo para você contratar os entregadores, você vai fazer com que tenha que se achatar ainda mais essa cadeia. Então você vai começar de início, você vai tirar vários restaurantes do Rappi, você vai tirar vários motoristas do Uber, porque obviamente a Uber vai ter que diminuir o lucro dos motoristas, que hoje já é achatado, para que eles possam continuar, e muitas pessoas vão deixar de pagar essa passagem. O que você vai ter é o seguinte, esse transporte. Hoje, você tem pessoas que antigamente não podiam pagar o táxi, mas que elas conseguem tomar Uber. Em algumas cidades, o Uber já oferece o serviço do mototáxi, né? Eu sou de Fortaleza, Fortaleza já tem regulamentado o mototaxista há mais de 15 anos. Então, a Uber está trazendo essa novidade em algumas cidades, que é o serviço do mototaxista, que é mais barato para a pessoa que pode menos ainda, que muitas vezes contrata isso quando tem algo para carregar, quando está apressada para chegar no trabalho, porque a gente sabe que, infelizmente, São Paulo não resolve o problema do transporte público, né? Dona Maria sai lá do Itaim Paulista para vir trabalhar na Vila Olímpia, passa 3 horas para vir, 3 horas para voltar, aí depois o pessoal reclama que a Dona Maria não se qualifica como 6 horas por dia presa em transporte. Aí depois reclama que a Dona Maria não cuida dos filhos, como 6 horas por dia presa em transporte, é desumano com a Dona Maria. Aí de vez em quando, a Dona Maria, para fazer uma atividade com os filhos dela no final de semana, usa o Uber com o dinheirinho suado dela na semana. Não vai mais poder. Porque com esse preço fica proibitivo, o orçamento dela já é achatado. Então, infelizmente, a gente sabe que o motorista do Uber, do aplicativo, ele realmente mereceria ganhar mais. Mas o achatamento da renda do brasileiro como um todo é uma realidade. E a gente sabe que toda empresa repassa os seus custos para o consumidor. Então não adianta, isso vai prejudicar milhares de motoristas. Se você duvidar, várias dessas empresas vão sair do Brasil ou o achatamento que elas vão colocar no valor repassado da corrida para o motorista vai ser de tal maneira que o motorista, em vez de ter direitos, né, ele vai, na verdade, ficar numa situação de penúria mais ainda e talvez para ele seja mais interessante um bico muito pior do que o bico do transportador. Então eu até brinco, né, é uma piada antiga. O que tem é brasileiro tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Você não vê americano tentando cruzar ilegalmente a Amazônia para pegar uma CLT. É verdade. Inclusive, o presidente Lula e Joe Biden conversaram nessa semana sobre as relações de trabalho. O Biden já esqueceu. Com certeza. É legal. É terrível, mas ele tem um humor refinado. Essa foi legal. Queria também escutar sua análise e avaliação, Marcelo Suano. E eu me lembro que há uns 2, 3 anos, possivelmente, a Prefeitura de São Paulo, em parceria com uma empresa de tecnologia,
criou o seu próprio aplicativo de transporte. Sim, sim. O WhatsApp, se não me engano, e o objetivo era justamente aumentar o repasse para o motorista. Então a prefeitura naturalmente não teria lucro, né? Iria pagar a empresa de tecnologia e aumentaria o repasse para o motorista. Mas você consegue me explicar por que a Uber ainda é líder no serviço aqui em São Paulo? Porque ela tem um maior volume de pessoas que são cadastradas com ela e porque ela agiliza o acesso, coisa que, por exemplo, você tem uma outra alternativa, que é a que eu prefiro, porque é a que garante mais segurança, que é a 99. Estou fazendo propaganda para ninguém. Quis entrar tá? nesse mercado. Mas ele entrou. Mas você trouxe o ponto que, para mim, olha, os três falaram, é espetacular, não tenho o que acrescentar no que falar, mas tenho duas questões que são de princípios para mim, que mostra onde que está o erro. O primeiro deles é que o governo federal está precisando arrecadar. Exato. E ele está inventando tudo aquilo que ele quer, fazendo a pior de todas as decisões. Eu até não me incomodo que o poder público tente determinar regras de funcionamento de uma coisa. O que eu não consigo entender é por que o poder público em Brasília vai ter de determinar para o Brasil inteiro a partir da legislação trabalhista, que já é um grande problema. Quem é consultor sabe que a primeira coisa que quem vai fazer investimento no Brasil pergunta é como funciona a legislação trabalhista, como funciona essa esculhambação que é o sistema jurídico brasileiro, porque não tem segurança jurídica. A primeira coisa que eles querem saber é isso, como funciona a questão trabalhista, como funciona o sistema jurídico brasileiro. E eles querem levar para lá, ou seja, mais Brasília, menos Brasil. Eu tento entender que a lógica, por exemplo, do funcionamento dos aplicativos em São Paulo é diferente em Campinas, que é diferente daquela que se dá em São José dos Campos, que é diferente daquela que é uma cidade de 10 mil habitantes, que pode até ter também. Ou seja, se você quer fazer uma regulamentação, não faça pela legislação trabalhista, faça estabelecendo regras para criar um ambiente de empreendedorismo e concorrência, porque tanto o cara que está ali no aplicativo quanto o dono do aplicativo, eles estão fazendo empreendimento e o cara é um parceiro, você falou, ele trabalha com vários, porque ele pode definir qual é o seu horário de trabalho, sua jornada de trabalho, o que é ruim para ele, dependendo da cidade em que ele está, o desgaste é muito grande, então por isso ele precisaria ter algumas condições favoráveis. Aí são 2 pontos. Como que a gente vai dar essas condições favoráveis? Ou vem o governo e diz qual é a condição favorável, ou fazer aquilo que eu, que sou um liberal convicto, seria o melhor. Sabe qual é? Vamos espalhar aplicativos pelo Brasil. Vamos criar condições para que qualquer maluco, qualquer garoto de 20 e poucos anos que tenha uma ideia e crie um aplicativo. Porque de onde que você acha que vem esses aplicativos? Isso vem tudo da inovação daqueles jovens que passam o dia inteiro mexendo com o computador. Espalha, faz o seguinte, você quer montar um aplicativo, 3 anos sem pagar imposto, joga e faz um sistema que tem que seguir essas regras para não sobrecarregar, criar um ambiente de concorrência e empreendimento. Muito bom no estado de Pernambuco, inclusive, né? Um hub de inovação e tecnologia no estado de Pernambuco. Ele tinha que investir aí, ao invés de vir com uma regulamentação. Se é para ter uma regulamentação, que não seja por Brasília, que dê as atribuições para as prefeituras e para os estados, porque cabe a eles entender as suas realidades. Por exemplo, São Paulo é muito violento. Você sabe que um cara, por exemplo, um cara do Uber, se ele olha, dependendo do local para onde ele vai, ele não vai. Só que tem um detalhe, se ele recusar, ele fica um mês na geladeira. E esse cara está correndo risco. Por quê? Porque aquilo que o Estado deveria investir, que é na segurança pública, aquele PIN maravilhoso que o coronel está colocando ali, ó, da rota, ao invés de botar no policiamento para garantir que o cara chegue lá com segurança, não faz. Aí fica enchendo o saco para aumentar a tributação, para preencher os gastos lá em Brasília de um sistema que está totalmente apodrecido. É isso que eles querem. Então, eles estão enchendo a paciência ao invés de pegar e dizer, faz o seguinte, deixa para a prefeitura e para o Estado. Não é problema meu. E vamos criar um ambiente de empreendedorismo. É isso que deveria ser. Se nós tivéssemos, além da Uber, nem existe mais o Cabify, Uber, 99, e que tivesse mais umas 20, os próprios aplicativos de linhas fariam como estava no início, quando tinha um monte. Sabe o que ele dizia? Teve uma época que a 99 colocou preço lá embaixo, quase quebrou a Uber. Todo mundo pegava 99, todo mundo queria entrar na 99. Aí veio a Cabify, veio não sei o quê, veio isso, veio aquilo. É isso que precisa, ambiente de concorrência. É isso que deveria estimular. E não ficar enchendo a paciência para aumentar tributo, com todo o respeito. Mas se pensa em tributo mesmo, é só tributo. Só tributo. Pois é, Wagner, tem pontos interessantes aqui para você discorrer sobre esse tema. A gente também queria a sua avaliação. Pensa como os colegas, de forma mais liberal ou não? Penso parcialmente, né? Acho que assim, o primeiro ponto, né? Não dá para a gente romantizar
os motoristas de aplicativo, entregadores de iFood, como se eles fossem empreendedores, porque a gente sabe que eles trabalham nessas funções pela ausência de empregos específicos. A gente sabe que teve muita gente que perdeu o trabalho em função de múltiplos fatores e que estão exercendo essa profissão temporariamente até que encontre um novo emprego. Então, acho que o primeiro ponto é o governo deveria focar em produzir mais empregos para que a gente reduza a quantidade de pessoas, né, que estão nessa situação, porque existem condições precárias, né, dentro do exercício dessas atividades. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Acho que romantizar não é o caminho, porque é óbvio, existem pessoas que decidem trabalhar 15, 16, 20 horas por dia, mas a gente não está falando da maioria das pessoas. Agora, um segundo ponto a saída é o governo criar mais impostos, regulamentar e, com isso, produzir mais entraves. Aí eu concordo com o Suano, de que você deveria ter incentivos fiscais para que essas pessoas que exercem esse trabalho possam ter um retorno maior. Eu só não concordo com o Suano com relação à questão do município poder legislar sobre isso, porque a Constituição vai dizer que é competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte. E aí entra dentro dessa questão. Então, por uma questão de técnica legislativa, não daria, mas eu concordo que a ideia é que os municípios tivessem liberdade para trazer mais incentivos fiscais e, por exemplo, né, criou o aplicativo da prefeitura. Você permitir que outros aplicativos surgissem para que você tenha melhores condições de emprego. Acho que, num primeiro momento, né, eu acho que essa saída seria a mais adequada. Mas, como eu disse, a gente também precisa ter essa preocupação para identificar, porque existem situações específicas em que você tem uma relação de emprego ali estabelecida, que foi o caso da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo da Uber com alguns motoristas, porque existe um sistema. E aí você muda a legislação trabalhista brasileira, né, para retirar aqueles requisitos do emprego, ou você vai continuar tendo decisões como essa e que vão fazer, consequentemente, essas empresas saírem do Brasil. Pois é, a gente tem opiniões distintas e também informações importantes aqui no Tá na Roda. Para fechar esse assunto, você, Alfredo Scaff, a possibilidade de regulamentação desses trabalhadores de aplicativo e os objetivos pouco claros do governo federal, né? Olha, eu gostaria de abordar da seguinte forma esse assunto. Eu vejo que você tem pessoas no governo que não entendem que nós estamos no século XXI, em 2023. Só analógico. Na verdade, eles estão com a cabeça sindical dos anos 80. Porque quando você fala em regulamentar, quem regulamentar é fazer a lei. É uma coisa que o Congresso Nacional, que a Assembleia Legislativa faz, que a Câmara dos Vereadores faz, para atingir o todo. Né? É como você querer, nesse caso, ensinar o professor de matemática a fazer conta. O governo está querendo ser mais esperto daquilo que dá certo no mundo inteiro. Então, regulamentar não é o problema. Quando você regulamenta para preservar a saúde do motorista, excelente. Quando você regulamenta para evitar acidentes, melhor ainda. Agora, você não pode regulamentar aquilo que é livre. Né? O que está dando certo, você não pode interferir para dizer, eu vou dar uma amarrada nisso aqui. Pergunta para o motorista de Uber se ele quer ser regulamentado. Faça uma pesquisa, pergunta para ele se ele quer ganhar por hora. Ele sabe que ele vai perder. Né? E outra coisa, o Uber, o aplicativo, começa a calcular, vamos falar só de Brasil, não vamos falar de mundo, porque daí o número cresce demais. Mas quantas famílias estão comendo? Quantas pessoas estão alimentando a sua família porque existe o serviço via aplicativo? Né? Quanto a indústria automobilística não está ganhando? Quantas peças não estão vendendo? Quantas oficinas não estão lucrando? Quanta gente não está se beneficiando de não precisar ter um carro porque anda de Uber? Será que o governo pensa nisso? Quer dizer, isso para mim, regulamentar uma coisa que está dando certo no mundo inteiro e você engessar é coisa de gente que quer a agenda do atraso. A gente tem que ter duas agendas, né? A agenda do desenvolvimento e a agenda do desenvolvimento. Não existe outra. Mas tem gente que ainda batalha pela agenda do atraso, para dizer o seguinte, eu quero travar isso dizendo, olha, eu estou te protegendo, eu estou trocando a sua fralda, coitadinho de você. O mundo não admite mais isso hoje. Né? Quem vai para o aplicativo é porque está tendo uma oportunidade de sobrevivência. Né? Não é porque está faltando emprego. Não vai ter emprego para todo mundo. Né? A questão é, o que é que eu estou beneficiando esse setor querendo regulamentar? Porque o que é o regulamento, Telhado? E você sabe melhor do que ninguém. É o fato valorado. Está acontecendo alguma coisa errada?
que está, na verdade, assim, prejudicando todo mundo de uma forma geral, então vamos regulamentar. Isso está errado. Tem que regulamentar porque, olha, os caras estão batendo carro, tem gente dirigindo bêbado, tem gente trabalhando 22 horas, não tem problema. Agora, você querer ensinar o professor de matemática a fazer conta, a ganhar dinheiro, a ter liberdade para trabalhar, isso não pode. Isso não cabe ao Estado. Pois é, o que é sintomático é justamente que várias associações se colocam contra essa possibilidade. Acho que todos nós chegamos a uma conclusão aqui. Cada um expôs sua maneira de pensar, tudo muito bem colocado. Eu entendo e creio que os senhores talvez compactuem dessa ideia, que a única intenção dessa regulamentação é angariar fundos para o governo. Que é a única coisa que arrecadar. Fundos, dinheiro, dinheiro e dinheiro. Por isso, quando chegar lá, isso eu posso ter certeza que eu vou votar. Pra zerar o déficit fiscal. Tá certo. Parabéns. A gente vai retomar esses debates aqui no Tá na Roda e também durante a programação da Jovem Pan News, porque naturalmente são informações ainda preliminares. Vai acontecendo. Quando esse projeto de lei for formalizado e entregue ao Congresso Nacional, a gente pode ler com atenção e a gente vai avaliar, mas o Telhada já adiantou seu voto. Sim. Votar de forma Tudo que você vê que vai prejudicar o povo, não dá pra gente votar. A gente é eleito pelo povo, não é eleito pelo governo. Infelizmente, nós vemos muitas... o líder da bancada do PP... Ninguém manda em mim, velho. Sugerir voto favorável. Ninguém manda no tio. Eu mando em mim mesmo. Esse negócio. Mas é uma coisa que... Você falou uma coisa muito interessante. Chega lá, eles vão nos líderes, os líderes apertam os deputados, e eu sou sempre o chato, porque eu não concordo. Agora, eu não consigo compactuar, eu, deputado, não precisa ser eu, Telhado, eu, deputado, eleito pelo povo, votar contra o povo. Qual o meu interesse de votar contra o povo? Só se eu ganhar alguma coisa por fora. Eu não aceito isso. Tá certo. Olha, gente, eu quero agradecer demais a participação do meu amigo Alfredo Scaff. Obrigado. Scaff de volta. Tá bom, estou de volta, mas já vou. Pra você fotografar. Opa, caiu. Pode usar de novo, não joga fora não. Alfredo Scaff, grande comentarista, advogado, especialista em segurança pública. Bom final de domingo. Obrigado. E volte mais vezes aqui. Valeu, é isso, a gente vai continuar com as principais análises aqui do programa, porque a gente terá, claro, um convidado que vai, inclusive, ficar naquela poltrona com o nosso amigo Alfredo Scaff, o advogado Arthur Rolo, que sempre participa com a gente aqui na Jovem Pan News. Doutor, seja muito bem-vindo. Um prazer conversar com você, sempre colaborando aqui com as análises importantes, especialmente no que tange aos assuntos eleitorais, né, doutor? Mas a gente tem vários temas para abordar. Eu queria começar falando do Uber já. Por favor. Oi, tudo bem? Tudo bom? E aí, tudo bem? Doutor, tratávamos sobre essa questão, a possibilidade desse projeto chegar ao Congresso Nacional, regulamentação dos trabalhadores que usam esses aplicativos de transporte e de entrega. Grande parte dos meus colegas entende que não é uma boa ideia, justamente por conta do aumento de custo. Isso vai incidir no serviço e também talvez inviabilize a operação de parte dessas empresas aqui no Brasil. Queria, naturalmente, a sua exposição, seu raio-x acerca desse tema. Então, sabe, Daniel, na época em que esses aplicativos vieram aqui para o Brasil, eu era secretário nacional do consumidor. Estava lá no Ministério da Justiça, na posição de secretário nacional do consumidor. Então, participei de vários debates na Câmara dos Deputados, participei de vários debates no Senado, e naquele momento eu tinha uma posição cautelosa, a gente tinha dúvidas, esses aplicativos tinham entrado em outros países do mundo, tinham sucateado os táxis. De fato, é uma coisa que deu certo. De lá para cá, é um serviço que deu certo. Hoje é um serviço que não é utilizado só pelos ricos. Os taxistas usam? Os taxistas usam. Inclusive, não, os trabalhadores utilizam. Então, hoje, se regulamentar o Uber, vai acontecer. Eu lembro quando na Avenida Paulista nós tínhamos os patinetes. A gente andava de patinete. Aí vieram, não, tem que ter capacete. Tem que ser maior de 18, tem que ter lá N regras. Maior de 18 até eu sou a favor. Eu acho que realmente tinha que ser, porque se você atropelar alguém, você tem que poder ser responsável. Mas o que vai acontecer? Vão cair fora, com certeza. Uma coisa que me preocupa, porque a gente acompanhou lá atrás, o Wagner deve se lembrar também, várias decisões da Justiça do Trabalho diametralmente contra essa. E aí a empresa vai trabalhando, depois de um tempão vem lá e vem uma caneta pesada da Justiça do Trabalho.
Então, isso é uma insegurança jurídica absurda. Eu estava ouvindo vocês falando, tem alguns que são liberais, outros intervencionistas. Eu diria que eu sou médio, eu estou ali no meio do caminho. Eu acho que tem que ter um pouco de regulamentação, sim, mas é um serviço que está dando certo, acho que está bom do jeito que está. Essa questão do direito do trabalho aí vai acabar. Muita gente opta, o Wagner estava falando, a questão do desemprego, as pessoas trabalham 16 horas nesse tipo de serviço porque elas precisam ter dinheiro para comer e é a forma que elas estão tendo dinheiro para pagar as contas. Então, eu acho que... Mas é que também eu observo que tem uma outra categoria de pessoas que querem realizar determinado projeto e acabam trabalhando no fim de semana. Tem uma profissão, Daniel, tem algumas travas, inclusive, nos próprios apps, como o Uber. Depois de 12 horas direto de trabalho, você não consegue trabalhar na plataforma. Aí o cidadão que quer fazer 15, 16 horas para cumprir um objetivo, para fazer uma viagem ou para a própria sobrevivência, ele vai para outro aplicativo. Sim. Então, o próprio cidadão faz essa escolha por um motivo ou por outro, ele faz essa opção. Sabe qual é o problema que eu vejo hoje com os Uber? Saindo um pouquinho dessa situação. O problema do Uber hoje é a segurança pública que eu vejo, tanto para o motorista como para o usuário. Se nós tivéssemos que pensar hoje, analisar Uber, a análise que eu faria... A regulamentação passaria pela segurança. Diria uma regulamentação, diria uma repensar alguma coisa a fim de ajudar o motorista do Uber a ter mais proteção da segurança pública e também o usuário. Porque acontece, já não é a primeira vez que a gente ouve uma história. Estão transportando crime, né? A pessoa pegar um Uber, de repente o motorista não ser uma pessoa adequada para aquela função. Então teria que aí sim haver uma regulamentação. Estão usando para transporte, também, às vezes de entorpecentes, também, exato, de produtos de origem ilícita. Eu acho que o Uber caberia um pensamento hoje em questão de segurança pública. Agora, nessa questão de regulamentação que o doutor Rolo colocou, que é importante, eu reputo novamente que a única intenção do governo é angariar mais fundo, angariar mais renda. Porque o governo atual só pensa... Mas vai dar um tiro no pé, hein, deputado? Sabe por quê? Porque o que acontece? O táxi hoje não dá conta. Vai piorar o transporte público. Essas pessoas todas vão sair do Uber, vão o quê? Transporte público. Vão para metrô, que não dá conta. Hoje, sem Uber, o metrô não dá conta. Hoje, sem Uber, o ônibus não dá conta. Então, o que vai acontecer? Vai jogar todo mundo para o transporte público. Vai ser um tiro no pé. O governo atual não pensa na população, ele só pensa em arrecadar, só pensa em si próprio. O governo atual, que se diz popular, não está nem aí pro povo. Tá certo, vamos seguir. Eu acho que o Suano só quer fechar? Só para fazer o que o detalhe, foi maravilhoso quando o Wagner falou que a gente não deve romantizar. Não, ninguém está romantizando, essa não é a questão, porque realmente o Uber ou os aplicativos, vou botar no Uber 99, eles funcionam como uma alternativa. Se eles não existissem, como se não tivesse existido a Rappi, iFood e todos aqueles naquele momento da pandemia, nós teríamos um país morto de fome. E essas pessoas estariam se quebrando na rua, porque foi uma saída. E essa saída que não pode ser retirada. Agora, como que você faz isso? O Coronel Telhado foi muito preciso. É necessária uma regulamentação? Perfeito. É necessária uma regulamentação. Mas regulamentação de quê? Regulamentação das relações trabalhistas, aquilo não é relação trabalhista, porque aquilo é uma saída que as pessoas alternam. Então você tem que ter a criação de mais saídas. A regulamentação entra para criar as condições adequadas para proteger aquele que é o parceiro e para proteger o usuário. É aí que entra a regulamentação. Quando você disse assim, eu achei fantástico. Mas isso é uma questão que é uma regulamentação de governo federal. Mais uma vez, reforça a minha crítica. Nós temos que acabar com Brasília e mais Brasil. Ou seja, tem que rever. Então, cabe ao Coronel Telhado. Vocês falaram do aplicativo da prefeitura. Eu fiz já uma pesquisa com os motoristas. Falei, e o aplicativo da prefeitura está funcionando? Eles falaram, não está funcionando. Então, assim... Porque, em tese, era uma boa ideia. Excelente ideia. Por que a prefeitura de São Paulo... Então, mas é que fazer o cidadão vive no município. O que os aplicativos... CLT será contratado pela prefeitura. Daniel, o que os aplicativos fazem é difícil de fazer, por isso que a prefeitura não conseguiu fazer igual. O que a gente está tirando dessa equação é quanto, por exemplo, uma Uber da vida, que é a líder do mercado, gasta em marketing, em tecnologia. Sim. A Uber até ano retrasado não deu lucro. Uber enquanto empresa veio dar lucro pela primeira vez, uma margem pequena, no ano passado.
E ela se intitula uma empresa de tecnologia. Exatamente. Não uma empresa de transporte. Então, o que se gasta na margem de arrecadação dessas empresas de tecnologia, no caso Uber, o que se gasta com marketing, com infraestrutura de divulgação, é imenso. As pessoas sabem rapidamente. Não, mas o aplicativo também, a gente sabe, às vezes, de vez em quando dá uns bugs lá, mas imagina na prefeitura, a prefeitura fazer alguma coisa que a empresa de tecnologia faz, a tendência é não dar certo. Sabe, doutor? Por uma razão simples. Essa nova geração que está aí, e as duas ou três que estão mais próximas, elas entendem de tecnologia coisa que aqueles indivíduos que vão estar no governo não conseguem acompanhar a realidade do mundo contemporâneo. Então eles conseguem inovar, inventar, eles são inventivos, eles arranjam... Então qual seria o trabalho do poder público? Criar um espaço para que essa galera produza. Fora as amarras do poder público. Que nem aqui, a questão aqui desse lado que está aqui, ó. Isso aqui são isso aqui é criptoativos. Porra, você tem que entender e deixar livre para que as pessoas inventem. Lá na Secretaria Nacional do Consumidor, a gente tem um aplicativo que é o consumidor.gov. Tinha 4, 5 pessoas, hoje eu não sei como é que está, para cuidar desse aplicativo. É óbvio que tem aplicativos privados de reclamação, que tem lá 200, 300 pessoas trabalhando, que não tem aqueles entraves de fazer licitação, de não poder ter aporte de investimentos, etc., que tem uma facilidade muito maior. Então, as amarras do poder público também prejudicam bastante. Só para explicar, isso aqui é o símbolo da Cardano, tá? Eu não sou da Cardano, mas eu acho interessante. Não, não sou e nem estou fazendo propaganda para eles. Será que é uma seita aí? Não, isso aqui é o símbolo da Cardano, que é uma das empresas de criptoativos. Pensei que ele ia mostrar um time de futebol quando ele fez. Pensei que ele ia mostrar um time de São Paulo. Não, tá louco, por favor. Está rolando um jogo, mas se você quiser, fica aqui no Tá na Roda.